Bom, minha história com Kiss ela começa em 2001, né? Diferente de muitos outros relatos aí. Eu não conheci o Kiss em 83, porque em 83 eu não era nem nascido. E eu comecei o Kiss pela formação original, né? Pelo You Wanna The Best, que é uma coletânea. Depois eu comprei, ganhei minha primeira coletânea também, que era mais focada na formação original. E visualmente também comecei pelo Last Kiss, que é Farewell Tour. Então eu sempre peguei Ace Peter, e depois eu fui conhecer o Alive 3. Então o Eric Carr acabou sendo o último dos bateristas que eu conheci. Eu lembro que tinha um programa na MTV chamado Video Clash, onde era sempre temático e aí votavam por telefone, assim, no seu preferido, era sempre duas bandas disputando. E se eu não me engano, era Mascarado contra Caras Limpa. E aí era I Love It Loud contra Misunderstood, do Bon Jovi, se eu não me engano. Isso em 2003, 2004. Né? Eu já conheci o Symphony também nessa época, 2004, então mais um lançamento foi o primeiro que eu peguei, assim, e também não tinha o Eric Carr. E eu lembro que o Kiss ganhou, mas era a última batalha do dia, e aí ela iniciava do dia seguinte. E esse programa passava acho que umas 2 da tarde, se eu não me engano. E eu ia pra escola de manhã e tal, e fiquei, né? Nessa época eu já gostava muito de Kiss, mas não tinha internet, né? A internet ainda engatinhava em 2003. Então você não tinha como procurar, não existia YouTube, por exemplo. E aí eu fui e esperei o dia seguinte, normal e tal, e começou com I Love It Loud do Kiss, que ganhou a batalha do dia anterior. E aí a primeira coisa que eu estranhei foi, poxa, o baterista tá diferente. E aí, pô, tem aquela parte da I Love It Loud que explode assim a bala do canhão do tanque de guerra, e eu falei, cara, o cara tá em cima de um tanque de guerra. E eu fiquei maluco. E daí pra frente, conforme a facilidade em obter informações foi aumentando, eu fui conhecendo todas as fases do Kiss, ouvi todos os CDs e tudo mais. E a parte que mais me chamou a atenção foi sempre essa dos anos 80, por causa da bateria, a bateria é muito mais forte, né, do que a fase clássica e tudo mais, que eu também adoro. E daí o Eric Carr passou a ser um dos meus favoritos, né, junto com o Gene, né. O Gene sempre foi meu favorito, até então. E aí o Eric Carr encostou. E quando eu comecei a entender mais a história da banda e tudo mais, aí o Eric passou a ser meu favorito definitivamente, né? Porque além da técnica, das pancadas que ele dá em todos os álbuns aí, ainda tinha a personalidade dele, né? Ser uma personalidade muito, muito grata, né? Parecia muito grata sempre por estar ali. Uma coisa como se fosse um fã, né? Eu acho que ele era provavelmente o menos profissional, entre aspas, ali. E o profissional que eu falo não é no sentido pejorativo dele não ser um cara que faz as coisas direito, mas no sentido dele ser o cara que mais sente, né? Ser o cara o mais próximo de um fã que poderia estar sentado ali no lugar de qualquer um dos 4, né? Então isso me fez admirar o Eric Carr ainda mais, e aí daí pra frente ele virou meu favorito e vai ser pra sempre assim, e é isso que importa no fim das contas. Então, no longínquo ano de 1983, eu tava ouvindo rádio, coisa que a gente fazia bastante naquela época, e eu ouvi uma música no meio da programação que tinha uma bateria assim que parecia nossa, o famoso tanque de guerra explodindo assim na cabeça. E aquilo ali, essa bateria me fez prestar atenção no resto da música. E eu não consegui pegar quem estava tocando. E quando tocou de novo a música, que tocava muito na época, o Kiss ele foi, por exemplo, antes do Kiss a gente teve o Queen, teve Peter Frampton, teve uma infinidade de bandas, só que não teve tanta repercussão como foi o show do Kiss. O Kiss teve, como é que fala, a televisão apoiou sim, eles divulgaram muito, a imprensa escrita, jornal, revista, rádio, tudo que você, em qualquer lugar você via Kiss, outdoor, em rua. E eu comecei a ver que aquela bateria que eu tinha ouvido lá no rádio, eu já comecei a me ligar quem era. E pelos jornais, pelos anúncios de jornal,
dava para saber já os nomes dos caras. Eu comecei a saber, o Paul Stanley é o da Estrela, tal, o Vini é o da Cruz, o Gene é o da Língua, e tinha aquela raposa, aquele cara que parecia uma raposa, que era o Eric Carr. Então sempre que o pessoal chega pra mim e fala assim, pô, qual foi seu primeiro contato com o Kiss? Eu falo, foi pela bateria do Carr. Graças à bateria dele, na I Love It Loud, que eu me interessei pelo negócio todo. E fui atrás do resto, né, das músicas, tudo, da história. Comecei a colecionar, comecei a tocar. E depois o que ele fez depois, além do Creatures, na fase já sem máscara, Lick It Up, Animalize e assim por diante, comprova que o cara era muito diferenciado. Entendeu? Então eu acabei virando um puta no fã de Kiss. Eu gosto de todos os caras que passaram pela banda. Eu acho que todos tiveram sua importância no momento que eles entraram. E que saíram também. Mas o Eric Carr eu sempre vou ter esse carinho. Eu lembro, por exemplo, quando ele faleceu em 91, que eu acho que ele teve uma passagem muito curta pelo Kiss. Ele poderia ter oferecido muito mais coisa. Inclusive em termos de vocal. Acho que isso foi muito... tesourou muito ele. Entendeu? Porque você vê que ele cantou, por exemplo, Young and the Wasted ao vivo, na turnê ali do Animalize, e depois foi cantar Bat, que praticamente não conta, né? Que era uma regravação do Peter, coisa que na minha opinião não devia ter feito, e Little Caesar, que foi praticamente a última música que o Kiss gravou com ele, vai. Boomerang, deixa pra lá. E daí em 91 ele faleceu. Eu lembro quando eu recebi a notícia, eu subi assim, eu vim no meu quarto, assim, eu olhei aquele pôster, talvez o pessoal mais das antigas assim vai lembrar, o primeiro pôster da Som 3, que tem a formação do The Elder assim, bem grande assim. E eu lembro que eu parei na frente daquele pôster e fiquei olhando, eu falei, caramba, meu, não é possível esse cara. Porque o Eric Carr era o cara que tinha muita vida pra mim, apesar dele ser um cara mais velho ali, um dos mais velhos, tirando o Gene naquela época. Ele parecia muito moleque. Aquele moleque porra louca, aquele moleque que aprontava. Então isso aí a gente consegue ver até no próprio vídeo do Extreme Close-Up, né? O que ele fez com o Gene, com a bomba de fumaça e tal. Então pra mim foi um choque. Então é isso aí. Sorte que hoje, né, no ano de 2024, ainda tem gente tentando lembrar dele e o exemplo tá aqui. Eric Carr Day e tudo mais. Primeiro é um prazer estar participando desse documentário sobre um cara tão importante na história do Kiss. Tão importante para mim também, porque a primeira referência que eu tive de ver o Kiss em televisão foi com Eric Carr. E eu já desde pequeno, eu sempre gostei do Kiss, inclusive eu fiquei aguado, né, pelo disco do Kiss com a Mão na Porta, como eu já contei anteriormente. E a Raposa sempre me chamou a atenção. Inclusive ele foi um dos responsáveis de eu querer tocar bateria no começo, né? A primeira banda que eu participei eu era baterista, não era guitarrista, não cantava. E ele sempre foi uma referência carinhosa para mim, uma coisa, sabe, como é que eu posso dizer? Ele transmitia uma alegria, uma coisa diferente do Paul Stanley, diferente do Gene, diferente do Ace ou do Vini, enfim, ou diferente do Peter Criss. Eu já pequeno, sem saber tocar, eu comparava, assim, eu gostava da batida no Creatures of the Night, por exemplo, que ficou muito aparente a bateria dele, até mais do que do The Elder, ou até do Killers, que tinham 4 músicas inéditas na época, enfim. Mas o Creatures of the Night foi um negócio que trouxe o Eric Carr pra frente do Kiss um pouco, na minha opinião, né? No meu sentido como fã, não estou dizendo como músico nem nada disso. Depois, quando veio a fase sem máscara, eu particularmente gosto muito mais, como fã falando, tá? Não como músico. E assim, pra mim, eu acho que o Kiss
boa parte do que não morreu na década de 80, vamos dizer assim, tinha um pouco aliás, tinha um pouco ou muito do Eric Carr, que pela história dele, ele sempre quis chegar em algum lugar como um popstar ou como um rockstar, enfim, não importa, porque naquela época ele tocava de tudo um pouco, e ele carregou parte do Kiss nas costas, assim como o Paul Stanley, na parte das produções, enfim. E foi, assim, o Eric Carr, pra mim, quando eu via a carinha dele tocando no clipe da Laugh Out Loud, por exemplo, eu tinha 6 anos, 5 anos, enfim. Eu já via isso no Som Pop, ou quando passou no Fantástico, enfim, sei lá. E aí ele me passava, enquanto o Paul Stanley tinha uma coisa meio imponente, assim, o Gene aquela coisa brava, o Ace meio, perdão da palavra, meio alienado ali, ele era o cara que transmitia o coração do que estava fazendo. Você via que ele estava tocando mesmo, né? E de balançar os tons assim da bateria, você perceber isso, enfim. Isso me marcou muito e ele sempre me chamou a atenção. E depois quando eu vi o solo dele do Budokan 88, né, que foi para quem é da época, foi um dos VHS que a gente comprava a cópia na Galeria do Rock, ou mesmo no Woodstock. E quando eu vi aquele solo de bateria, eu peguei 2 baterias de 7 peças e montei uma bateria com 4 tons, 2 surdos e 2 bumbos, por causa do Eric Carr. E ele sempre foi uma referência positiva, sempre. Eu acho que ele é uma peça tão importante quanto Peter Criss, na minha visão como fã. E tem várias músicas com ele que, uau, né? Enfim, a bateria dele marcante, muitas vezes simples, mas de forma marcante, né? Enfim. E é isso, eu acho que Eric Carr sempre deve ser lembrado e respeitado pelo legado que ele fez no Kiss. Isso dentro e fora dos palcos, né? Sempre todo mundo falava que ele atendia todo mundo, que ele era amável, enfim. Isso pra mim eu acho que mostra o que ele... Aliás, prova o que ele mostrava, entendeu? E é isso aí, gratidão por ele ter passado pelo Kiss, a nossa eterna raposa. A gente escuta Kiss desde moleque, né? Eu também, desde 78, que o meu irmão apareceu com Love Gun, não sei de onde, que naquela época era um inferno, né? E ele apareceu e eu me apaixonei logo de cara. Na verdade, o grande começo foi a voz do Paul Stanley. Tudo que se referia à voz do Paul Stanley eu era apaixonado, né? Mas sempre me faltava alguma coisa no Kiss, né? Na época eu via a Ian Pace, era eu, meus irmãos, meus amigos, tudo gostava de bateria, né? E na época tinha a Ian Pace, John Bonham, né? Então a gente ouvia esses caras, né? Não ouvia Peter Criss, nada assim, né? E eu gostava muito do Kiss por causa da voz do Paul Stanley, na verdade. O que me chamou a ouvir Kiss foi isso. Só que, finalmente, em 1981, também, não sei de onde apareceu, que a época era muito difícil, cara. Eu ouvi o The Elder. E falei, caralho, que batera é essa? Mal sabia que tinha trocado de baterista e tal. Aí eu falei, caralho, finalmente, cara. Finalmente tem alguma coisa que vai me interessar na bateria no Kiss. Meu, a hora que eu vi o The Elder, comecei a procurar saber. Era outra coisa, né, cara? Era outra coisa. Aí realmente aí aconteceu o Kiss que eu sempre quis ouvir. Eric Carr, né, cara? Aí começou. Aí daí pra frente, Brasil, né? Vieram, aí explodiu, aí você começou a ter mais acesso aos álbuns do Kiss, o caramba. Aí veio Creatures of the Night, aí acabou. Aí eu virei, aí Kiss pra mim virou a banda top. Que pra mim não era, né? Porque dos anos 70 realmente eu gostava mais, como já tinha mencionado, a voz do Paul Stanley. A partir da entrada do Eric Carr eu comecei a gostar do Kiss como banda. Aí vieram pra mim os 4 épicos, os melhores discos, a melhor fase, melhor tudo, que foi The Elder,
Creatures League Up, Animalize e depois Asylum. Aí arregaçou, né, cara? Maravilhoso. E isso eu lembro, cara, quando saía os discos, quando o lançamento da Animalize com o pôster lá, escrito Tour 84 e aquele outro pôster branco. Depois o League Up, que o cara aqui perto de casa cobrava pra ver a capa. O disco custava 5.000 cruzeiros. E a gente pagava 5 cruzeiros, 1.000 cruzados, sei lá, que não lembro o que era, só pra ver a capa. Aí Animalize e Crazy Nights, eu fui no lançamento no Woodstock. O Woodstock eu lembro, ficava passando o vídeo do Crazy Nights, Reason to Live, se não me engano. E o dia que lançou, a venda vai ser tal, nós fomos lá no dia, fiquei lá de manhã até a tarde assistindo os vídeos e comprei o Crazy Nights lá. Então Eric Carr, meu, faz parte da vida. E foi o batera que eu mais ouvi, mais vi também em vídeo, que era também o vídeo do Animalize, né? Que era o que a gente tinha de acesso também, não tinha, era muito difícil, cara. E aquele primeiro vídeo da tour do Animalize vendeu e tinha em VHS, o caramba. E assistia aquilo direto, aquilo decorava, né? Você assistia aquilo e decorava. Então o Eric Carr faz parte da vida total. Bom, o Eric era o baterista na fase que eu me apaixonei pelo Kiss, né? Todo mundo que era criança, adolescente nos anos 80 aqui no Brasil, conheceu o Kiss, claro, pelo show, né? Pelos shows em 83, mas eu me apaixonei pelo álbum Crazy Nights, né? Mas na verdade já tinha sido lançado o Hot in the Shades, então essa fase para mim era tudo, né? Porque foi o Kiss que eu me apaixonei. E por mais que eu adorasse as outras fases, depois quando eu fui conhecer melhor, aquela formação que marcou, era aquela formação que eu corria nas lojas de revistas importadas para comprar, para ter alguma informação do que estava rolando, e era a turnê do Hot in the Shade, então tinha muita foto com ele, e pôster, e aquele kit de bateria sensacional que ele tinha, as fotos dele, todo aquele visual que favorecia a fase sem maquiagem, né? Então realmente foi muito impactante, e uma pena que essa fase que eu tenha sido fã, né, dele e da formação do Kiss que estava nesse momento, ter sido relativamente rápida, apesar de que naquela época a velocidade não era tão grande assim, né? Então pareceu muito mais tempo que talvez 1 ano e meio, 2, né? E foi marcante para sempre, assim, realmente me marcou para sempre, e até hoje, né, a gente lembra dele com muito carinho, e para mim marca um período da minha vida muito feliz também, então eu devo muitas alegrias a ele. Então, o Eric Carr, ele me moldou como baterista. A primeira vez que eu vi o Kiss foi com ele na bateria, lá no DVD Animalize, com a Heaven on Fire, como alguns já até sabem. Mas depois que eu ouvi a I Love It Loud, que mudou minha vida, né? Porque depois que eu ouvi aquilo, aquele som de bateria igual um tanque, né? Eu falei, cara, eu tenho que aprender a tocar isso. E aí foi o meu primeiro foco. Eu falei, não, tem que aprender a tocar I Love It Loud na bateria. E aí depois que eu sentei na bateria, aprendi o primeiro groove e já passei para I Love It Loud, daí eu não consegui mais parar. Fui tocando até hoje, né? Já faz 10 anos que eu toco bateria. E meu set de bateria também é inspirado nele, né? É um set grande. Bumbo duplo também, né? Veio por causa do Eric. E cara, a pegada também, né, de tocar um pouco mais forte, com emoção, com sentimento, eu tento fazer isso também, né? Então, a minha maior inspiração é o Eric Carr, né, para a bateria. Então, eu devo muito a esse cara, que vai ser eterno aqui pra gente, né? Porque as obras dele vão estar aí para todo mundo ouvir pela eternidade, né? Então, obrigado, Eric. Obrigado mesmo por tudo. É um cara que, infelizmente, quando faleceu, eu nem era nascido, mas mesmo assim ele conseguiu atingir uma geração nova que era a minha, né? Então, é uma coisa que eu espero que continue daqui para frente, né? Venha novos bateristas que possa se espelhar também no Eric Carr, tanto como músico quanto pessoa, né? Porque todos que viveram com o Eric falam bem dele. É uma pessoa que
que é um coração muito bom, que ele sempre deixava o clima mais leve, brincalhão. E vocês podem ver que até alguns vídeos, né, quando ele já estava doente, ele passava uma boa impressão para todo mundo, né? Então foi uma pessoa muito esperançosa sempre. Então vamos manter, né, esse legado do Eric Carr vivo, beleza? Grande abraço para todo mundo. Eu sou Vinícius Castelli e, bom, eu acho que a minha história ela é parecida com a de muita gente, né, que é fã de rock, fã de Kiss aqui no Brasil. O Kiss mudou minha vida, eu sou apaixonado por Kiss desde garoto e o Kiss foi o responsável por me jogar no mundo da música, né? Eu trabalhei com música, sou jornalista por formação e tive a oportunidade de trabalhar com música enquanto jornalista por muitos anos, basicamente uma década. Sou músico, tenho uma banda de música autoral e o responsável por tudo isso é o Kiss, né? Agora, o que é curioso é que quem me chamou para o mundo do Kiss foi o Eric Carr, com aquela frase tão forte de I Love It Loud, né? Todo garoto que ouviu aquilo ficou curioso, assim como eu, né? Muita gente ficou curiosa e aquilo me chamou a atenção. Eu lembro que quando eu escutei aquela música, eu era moleque, eu nem sabia do que se tratava, eu falei para minha mãe: mãe, eu preciso do disco que tem a música do yeah, né? Que eles falam yeah, aquela coisa ali, né? Que é I Love It Loud, que explodiu no Brasil, naquela época que o Kiss veio pela primeira vez, em 83, né? Então, depois eu descobri outros discos, a Live, Dynasty, Unmasked, enfim. Em seguida, toda a discografia, né? E sou fã do Kiss até hoje. E o meu primeiro disco eu tenho até hoje, que foi o presente que minha mãe me deu, que é esse menino aqui, essa mesma edição, e depois vieram várias outras, né? Enfim. Mas o Eric Carr, ele é um cara excepcional, um músico de primeira linha, que deixou um legado maravilhoso. Eu sou absolutamente apaixonado pela fase sem maquiagem. Eu acho que o Kiss fez grandes discos ali com o Eric Carr. E, enfim, o Eric Carr, né? Se não fosse por ele, eu não sei o que teria sido, né? Porque com aquela batida eu me apaixonei pelo Kiss, por música. Dali veio minha profissão, dali veio minha paixão por tocar. Então, ele é um responsável enorme, assim, pela construção do meu caminho, né? Enquanto pessoa. Eric Carr. O Eric Carr mudou a minha história de vida. Depois que eu vi esse disco aqui, tudo mudou. Eu quis tocar bateria, eu quis ter uma banda de rock, eu e mais uma baita galera no Brasil. Tem muita gente da minha geração que começou a ouvir rock e curtir Kiss por causa desse disco. E o Eric Carr é muito responsável por isso. Ouvir o som do Eric Carr no Creatures of the Night é incrível. É incrível. Não tem como você não ficar impressionado com a bateria de I Love It Loud, com o tamanho daquilo lá e com a performance dele no disco todo. E não só nesse disco, em todos os discos que ele tocou. Mas eu acho que esse disco, Creatures of the Night, é o top do top do top da performance dele. O Lick It Up também é muito bom. Eu digo em termos de Eric Carr, né? Em termos de performance de Eric Carr. O Lick It Up, o Asylum, o Animalize, o The Elder mostram bem o que o Eric Carr é e o quanto ele é um baterista fenomenal até hoje. Até hoje. Olá, gente, boa noite. Vladimir Ribeiro falando aqui diretamente de Santo André. Pois é, o Kiss aconteceu na minha vida, acho que igual a todo mundo, né, aqui do Brasil, por meio do disco Creatures of the Night. Eu peguei esse disco já tardiamente, 10 anos depois do lançamento dele, foi numa aula vaga, lá quando eu estava no ginásio. Eu cheguei em casa, vi o clipe de I Love It Loud, na extinta MTV Brasil. Assisti o clipe, um amigo meu me emprestou o disco e aí minha vida desgraçou de vez, né? E aí me tornei um colecionador de Kiss, igual a muitos de nós todos aí, né? E aquela bateria do Eric Carr, da música, que foi o que me chamou a atenção, né? Nossa, o que era aquilo? O clipe, aquela bateria gigantesca. E eu lembro que na época eu comentava para muitos amigos: nossa, a bateria dele é gigante, eu li em algum lugar que essa bateria tem 24 peças, não sei o quê. Não lembro nem da onde eu tirei essa informação. Mas era o que eu comentava na época, lá para os idos de 92, 93. Disso caiu na minha mão o Revenge, o Alive 3
e aí, enfim, virei um fã de carteirinha da banda e sigo o Kiss até hoje, muito por conta do Eric Carr e dessa formação aqui do Kiss, né? Tá com todo mundo lá no Eric Carr Day, no dia do lançamento do livro, foi uma coisa sensacional. Eu acho que só o Gabriel mesmo para conseguir juntar todo mundo pelo mesmo motivo, pelo mesmo amor à banda e pelo mesmo amor ao Eric Carr, né? Então aquilo também foi uma coisa muito, muito legal. Parabéns, Gabriel, pela iniciativa. Legal a parceria com a Belas Letras. Foi assim, sensacional. Saudades daquele dia em que eu pude rever muitos amigos que eu fiz por conta do Kiss. Que eu acho que assim, além da música, além do colecionismo que eu tenho pela banda, acho que o que fica pra mim são os grandes amigos que eu fiz por conta da banda, por conta do Kiss. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Cara, o meu primeiro contato visual com o Kiss foi através dos anúncios do Kiss em São Paulo, no Morumbi, no dia 25 de junho de 1983. E eu me lembro muito bem, cara, eu era uma criança de 10 anos e aquilo me impressionou muito, né? As maquiagens, posteriormente toda aquela parafernália. Então você imagina uma criança de 10 anos na época, o quanto que isso foi impactante. E o legal, né, para os fãs brasileiros é saber que na turnê do Creatures of the Night, o plano da banda era terminar com shows na Argentina, que eles iam fazer 3 shows, né, no Boca Juniors, dos dias 19, 20 e 21 de agosto de 1983. Mas estava acontecendo a Guerra das Malvinas também, né, tinha toda uma pressão, ameaça de grupos extremistas. Então eu acho que foi conveniente que a banda abolisse todos esses concertos. Pra gente foi uma ótima, porque a gente teve em São Paulo o último show do Kiss com maquiagem. E isso foi muito legal mesmo. E eu me lembro também que, como criança, né, não entendia o que era o Kiss naquela época. Não sabia que a banda tinha um baterista original, Peter Criss, né? Posteriormente, vendo vídeos, que eu fui saber de tudo isso. Mas o que me impressionou mesmo foi o Eric Carr, no vídeo I Love It Loud, né? O jeito que ele batia, né? Tocava assim, fortemente no I Love It Loud, né? Aquela bateria poderosa, né? Então, para mim foi muito impressionante, entendeu? E esses programas que eu assistia quando criança, no caso Som Pop da TV Cultura, foi muito marcante para mim, né? Porque ali eu pude ver o quão era legal o Kiss e o quanto a maquiagem da Raposa no Eric Carr me impressionou bastante também. Eu acho que uma das mais legais do Kiss. E depois eu fui vendo, né, a irreverência do Eric Carr, a proximidade que ele tinha com os fãs. E nessa época também, em 1984, 1985, eu comecei a juntar tudo do Kiss, cara. Toda a parafernália, revistas que eu via em banca, colecionava tudo. Comecei a juntar, né, sem essa pretensão de ser colecionador. Até que em 1988 eu fundei o Kiss Fan Club, né, que durou até o início dos anos 2000. Né, inclusive eu lancei alguns fanzines nessa época, né, alguns até com o Eric Carr estampado na capa. E já no final dos anos 80, não somente eu, mas todos os fãs dessa geração, né, do Kiss no Brasil em 1983, pôde ter esse conhecimento que o Eric Carr não era um mero substituto, né, que ele tinha chegado para ficar, né, devido ao carisma dele, a identificação que ele tinha com a banda. Então isso daí foi muito legal pra gente. Kiss, né? Eu comecei a gostar de Kiss em 89, obviamente o Eric Carr era o baterista da época, então assim, o disco que estava vendendo na loja era o Hot in the Shade, todos os vídeos que a gente comprava, né, os VHS mais recentes eram com o Eric Carr, então rolava muito aquele show do Kiss no Brasil, rolava muito o Animalize, o Japão 88, aí tinha o Exposed, enfim. Eram esses os vídeos que rolavam. E tinha todo aquele lance do Kiss 83, não era tão longe, né? Eu não vivi o 83 porque eu era muito pequeno, né? Mas obviamente você escutava muito falar. Então, o Eric Carr é meu baterista predileto do Kiss. E, cara, essa é a história. Não tem como não amá-lo. E é isso. Bom,
Eu não sei se a palavra certa é criador, porque muita gente ajudou a criar, né, o Eric Carr. Alguns amigos foram essenciais, mas eu acho que eu fui o idealizador, né, disso tudo. Porque sempre me incomodou o fato do Kiss não falar muito do Eric Carr, né? O Kiss geralmente foca na sua formação original e depois no que veio pra frente da última formação da banda e tal. E o resto fica meio escanteado. E eu acho que ele nunca foi valorizado do jeito correto, né? Então a gente sempre tentou no Pod Kiss exaltar o máximo que dava o Eric Carr. E quando completou 31 anos da morte dele, a gente fez um episódio especial, normal, falando da vida dele. E no de 32, eu consegui entrevistar a Loreta Caravello, que é a irmã dele, a irmã do Eric. E foi um dos dias mais emocionantes assim da minha vida, foi muito especial. E ela falou uma coisa muito interessante no final, que era a questão de levar o legado, né? Levar em frente e tal. Que ela é a pessoa que mais carrega o legado do irmão dela, né? Desde sempre. E que nós fãs que vamos continuar, né? Quando ela já não estiver mais aqui e tudo mais. E foi uma frase que me marcou muito, né? Que a gente ia carregar a tocha, segundo ela, depois que ela se fosse e tal. Que, se Deus quiser, ainda vai demorar bastante. Mas eu fiquei com isso na cabeça e eu sempre pensei, falei, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa não para ajudar, porque ele não precisa de ajuda, mas para tentar colocar ele no lugar que ele merece, né? Porque realmente eu acho muito subvalorizado, né? Inclusive em outras entrevistas internacionais que eu fiz, eu perguntei isso também, né? Perguntei pro Greg Prato, perguntei pro Mike Brandvold se eles achavam realmente, e eles também concordam que ele é subvalorizado. Então eu sempre quis fazer algo a respeito, mas eu não tinha um norte, né? Você precisa sempre de um ponto para começar. E aí entrou a Belas Letras, né? A Belas Letras eu já tinha uma parceria deles, de um relançamento de um livro, outro livro, foi Por Trás da Máscara. E então eu já tinha um contato pequeno, assim, nada demais. E no final do ano passado, no final de 2023, eles anunciaram que eles iam lançar a biografia do Eric Carr em junho de 2024. E aí eu fiquei maluco, né, primeiro de tudo, porque eu queria muito ouvir essa história, ler essa história, né, a biografia escrita pelo Greg Prato, há uns 10 anos atrás mais ou menos. Só que ela só tinha em inglês e era muito cara de conseguir, enfim. E quando eu soube que iam trazer ela pra cá, eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei a ter as ideias. Aí a primeira pessoa que eu falei foi o Paulo Castro. Falei, cara, o que você acha da gente fazer isso e tal, fazer um evento para comemorar o dia do Eric Carr, aproveitar que vai lançar o livro e tudo mais. Ele falou, cara, muito legal, mas o que você tem em mente? Aí eu expliquei, falei, vou tentar um contato com a Belas Letras e tudo mais. Expliquei o que eu achava que seria, né? Porque a minha ideia sempre foi fazer um evento que o Eric Carr gostaria de estar, entendeu? Então não foquei em dinheiro, não foquei em lucro, não foquei em nada. E acabou que as coisas foram rolando assim, com muita luta, muita garra mesmo. Teve momentos que foram bem difíceis, mas no final das contas deu tudo certo. Eu sou o Luiz, eu sou responsável pela comunicação da Belas Letras. E falando um pouco sobre os bastidores do lançamento da biografia do Eric Carr, nós recebemos várias informações de uma fã do Kiss, de uma leitora da Belas Letras chamada Amanda Basso. E ela trouxe várias informações como o contato do autor, quem cuida do spoiler do Eric Carr, datas comemorativas interessantes para o lançamento do livro. Enfim, através de comentários e e-mails, ela trouxe várias informações relevantes que afirmavam a importância e a demanda que esse livro tinha aqui no Brasil, né? E como nós prestamos muita atenção nas dicas, nas indicações dos nossos leitores, nós levamos em consideração tudo que ela trouxe, analisamos, e a partir daí a gente achou interessante, já que tínhamos títulos do Kiss no nosso catálogo e sempre foram muito bem recebidos pelos nossos leitores. Então a partir daí a gente fez a nossa pesquisa interna, né, para ver se era viável fazer o lançamento dessa biografia. E assim, demorou um pouco, mas finalmente o livro está sendo lançado aí pela primeira vez no Brasil. E o Eric Carr agora faz parte a biografia do Eric Carr agora faz parte do catálogo da Belas Letras. E a Amanda Basso, ela tem uma participação forte aí no lançamento desse livro aqui no Brasil,
porque ela realmente foi insistente e ali apresentou vários motivos fortes assim para esse livro ser lançado aqui no Brasil e, enfim, ela foi insistente e acabou chegando na gente e tá aí o livro sendo lançado para os fãs de Kiss. Eu não tenho muita relação íntima com o Kiss, ou com qualquer membro, na verdade. A minha história com rock, ela não começou numa data específica, com a vinda de alguém, ou por causa de um artista em especial, na verdade, desde pequena. Meus pais curtiam esse tipo de música, então o resto foi só caçando dentro de casa mesmo. Eu tava conversando, lembrando, na verdade, esses dias, da primeira vez que eu vi, de fato, Deep Purple, por exemplo, com meu pai sentado com a perna cruzada no chão, comigo no colo, eu muito pequena, e ele com o Burn e o Who Do You Think We Are, falando sobre o Who Do You Think We Are. Filha, esse é o disco das bolhas. E me mostrando, e de repente, Woman from Tokyo, e muitas coisas boas também. O mesmo com Burn, o mesmo com Rock, que é o meu favorito. E foi assim que o meu ouvido foi acostumando. Vocês podem ver que o amor que eu tenho mesmo é Iron Maiden. E é o tipo da coisa que eu vivo, e não graças a 85, porque eu nem existia nessa época. Mas por conta de tudo que a banda acabou representando pra mim, e com a história deles, e com a história que eu tenho com eles, meu primo lá comigo, pequenininha, falando, olha que legal, por conta de uma caveirinha na capa. E de repente foi um puff na minha cabeça. E estamos aí desde 89, curtindo essa loucura que é. Quando eu fui me aprofundando mais na história e em tudo o que a música vem representando na minha vida, hoje é meu trabalho. Eu trabalho com isso diariamente, conhecendo músicas novas e bandas novas e resgatando bandas antigas e grandes clássicos. Quando o Kiss caiu no meu colo de verdade, foi há 15 anos, né? Por conta de um casamento muito bem sucedido, mas por conta disso. E aí eu conheci o meu marido por conta disso, por conta de um show, né? Uma comemoração ao Paul Stanley, e que foi aí um desfile de grandes clássicos dele, da carreira solo, que foi muito gostoso. E aí, pô, eu conheci o quê? Eu conheci o que tocava na rádio. Então eu conhecia Beth, conhecia Forever, conhecia Lick It Up, conhecia coisas que tocavam no rádio, assim, e muitas coisas que eu nem assimilava ao Kiss, o que é muito engraçado. Quando me foi apresentado tudo isso, aí você acaba escolhendo aquele heróizinho favorito. Eu prefiro Batman, eu prefiro Super-Homem. Eu preferi o Eric Carr. Eu falei, é simpático, parece ser muito amoroso, a figura dele é uma figura que acolhe. É muito legal isso. Eu sempre gostei de desenho animado, e raposinhas que falam sempre são fofas. E, cara, não tem como não gostar. E aí você passa a prestar atenção no que ele fez, na assinatura dele na música. É um trovão, é um acontecimento. Você com certeza não consegue deixar o Eric Carr passar desapercebido em nada do que ele fez, e isso é incrível. Quando a Belas Letras começou a lançar as traduções de livros do Kiss aqui no Brasil, eu vi que eles lançaram do Paul Stanley, bem pra frente a do Ace, depois a do Gene, não sei se nessa ordem, e a do Peter já tinha sido lançada por outra editora. Eu falei, poxa, imagina, num dia, aquilo que eu falo, quando você tá sentada sem fazer absolutamente nada, e vem aquele pensamento que geralmente é intrusivo,
e você fala, porra, imagina uma caixa, um box assim, do Creatures of the Night, ou um box do aniversário do Kiss no Brasil, olha que maravilhoso que seria. E o pessoal concordou e falou, pô, ia ser legal, não sei o que, blá. E eu fui ver se existia um livro do Eric Carr, porque se não existisse, ia ser mais complicado, alguém ia ter que escrever. E eu vi que já existia, né, a biografia escrita pelo Greg Prato. Eu fui atrás de tudo o que eu achava interessante para poder passar para a editora, para Belas Letras, que já vinha fazendo um trabalho bacana. Então foi o contato do Greg Prato, o contato da Loretta Caravello, que é irmã do Eric e a detentora dos direitos de tudo que você vai reproduzir sobre o Eric Carr. Fãs famosos, né, depoimentos de fãs que fariam valer a pena. Por exemplo, o Andreas Kisser, que nunca escondeu o como foi importante a vinda do Kiss no Brasil para o gosto dele, para a carreira musical dele. E assim por diante, tinham pessoas bem relevantes. Cheguei para Belas Letras e falei, façam, porque, olha, vai ter muita venda, vai ser muito legal e vocês vão ter oportunidade de ter a formação completa do Kiss aqui, uma das formações completas. E assim, para o brasileiro, a formação mais importante, porque é a formação do disco que é mais querido aqui, sabe? O pilar do que fez muita gente começar a curtir. Então, assim, é o meu disco favorito deles? Não. Mas com certeza é a minha formação favorita. Sem sombra de dúvidas. Acho que eu não tenho tanta história com a banda, mas eu acredito que eu consegui ajudar só um pouquinho. Há muita gente que tem essa história tão linda com essa banda a ter um momento um pouco mais feliz. Então, espero que tenha dado certo. Eu acho que a Belas Letras teve um papel fundamental no sentido de ser muito mais do que um parceiro de negócios, né? Porque quando eu propus, era muito claro para mim que os livros que eles me cederiam para eu vender, né, seriam vendidos por eles, porque os fãs de Kiss comprariam os livros, independente disso ou não. Mas era algo para ajudar a levantar o evento e tudo mais. E aí entra a Emily, né, que cuida do marketing lá das parcerias da Belas Letras. E desde o primeiro dia, assim, ela foi espetacular comigo. E eu sou muito grato a ela, inclusive, né? Fica o agradecimento aqui. Desde o dia 1 ela foi muito solícita, tentou fazer as coisas da forma mais rápida e mais ágil possível, com muita competência. E só por isso que saiu também, assim, porque eu acho que se a Belas Letras acaba falando, pra gente não compensa, né? Os livros realmente seriam vendidos querendo ou não. Então pra gente tá tudo bem, a gente vai seguir com a nossa programação normal aqui, vai te chamar para fazer uma parceria de divulgação igual do outro livro, tá tudo certo. E eles compraram a ideia, o que é muito legal, assim, porque não é qualquer empresa que vai pensar assim no... os caras estão fazendo um negócio bacana, então vamos dar uma força, assim. Não me cobraram nada em troca, nunca me cobraram divulgação além do que a gente já havia combinado da questão do Podkiss, mas eu sempre fiz questão de exaltar o quanto que eles foram importantes para mim. Então é por isso que eu falo que eu não sou o criador, eu sou só o idealizador, assim, entendeu? Muita gente precisou girar essa roda comigo, entendeu? Para poder funcionar. E a Belas Letras certamente foi uma das partes mais importantes também. Oi, gente, eu sou a Emily, assessora da editora Belas Letras. Eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o processo da nossa parceria com o Podkiss.
Acabou que eu entrei em contato com o Gabriel na intenção da gente trabalhar juntos na divulgação de Eric Carr, a biografia, e coincidiu com o evento do Eric Carr Day. O Gabi trouxe pra gente essa proposta da gente estar participando do evento com os nossos livros, e a partir daí as coisas fluíram muito tranquilamente. Acabou que o evento foi um sucesso, juntamente com o lançamento do livro, que também foi um grande sucesso. E grande parte desse sucesso, desse lançamento, com certeza a gente deve a essa parceria com o Gabi, que se estendeu para muito além desse lançamento do Eric Carr. Cara, e aí tem o lugar, né? O lugar a gente pensou... O primeiro nome, assim, que foi me passar quase ao mesmo tempo, assim, né? O Marcelo Dorota, que hoje é o companheiro nosso no Podkiss, e o Paulo Castro, quase que na mesma hora, assim, falaram, cara, e a Woodstock? Cara, eu fiquei muito assustado com o nome. Porque pra quem não é de São Paulo, não deve, assim, provavelmente todo mundo conhece a história, mas o Valsir, ele é simplesmente uma bandeira do rock no Brasil, entendeu? Ele trouxe muita coisa pra cá nos anos 80. A Woodstock é uma das lojas mais lendárias, assim, de São Paulo em relação a rock. Ela nem fica na galeria, então, assim, ela é uma loja com vida própria, sempre foi. O Valsir tava de host no último Monsters of Rock, que teve o Kiss, entendeu? Então, assim, olha o tamanho do cara, olha o tamanho da representatividade do cara. Você teve bandas lendárias dando autógrafo na Woodstock, você teve o Ramones, você já teve Metallica lá. Pra você ter uma ideia, no dia do Eric Carr Day, acabando o Eric Carr Day, o Venom foi lá dar autógrafo. Então, assim, pra vocês entenderem o tamanho que tem até hoje. E eu lembro que eu fiquei muito assustado, porque eu falei, cara, uma loja desse tamanho, um cara desse tamanho, e eu não conhecia o Valsir pessoalmente até então. Eu tinha ido em 2 shows lá da Revenge of Kiss, né, que é a banda parceira nossa também, e o que aconteceu foi que ele foi super solícito desde o primeiro minuto também, cara, assim, pô, não, vamos fazer e tal, e me dava muito toque de divulgação, me dava muito toque nos banners, nas criações, ó, isso aqui você tem que pôr, isso aqui você não precisa pôr e tudo mais. Então, assim, o Valsir foi muito importante pro andamento do projeto mesmo, para que ele fosse divulgado da melhor forma, para que ele fosse andando um passo de cada vez. Tinha muita coisa que eu queria fazer, que o Valsir, se a gente... E ele falava, cara, se você fizer muita coisa ao mesmo tempo, você não vai fazer nada direito. Então você foca no principal. Depois que a gente terminar o principal, a gente vê o que a gente faz com as outras coisas. E então, assim, você tem um cara que pô, tava com Kiss no palco, tirou foto na passarela do Gene, entendeu? E um cara desse tamanho ter a humildade e sim, né, também outra coisa, sem nada em troca. Falei, Valsir, como é que a gente faz aí, pô, te pagar um aluguel aí? Ele falou, cara, eu amo rock and roll. Então, a difusão do rock pra mim é o suficiente. Então, você vai fazer o evento aí, não vou te cobrar nada. E vambora. E eu fiquei super emocionado, né? Pô, um cara desse tamanho, fazer um negócio desse só mostra, né? Por que o Woodstock é tão grande, por que o Valsir é tão grande. E até hoje, a gente hoje é super amigo, graças a Deus. E espero que essa amizade perdure por muitos e muitos anos ainda. Fala aí, Creatures of the Night. Aqui é Valsir Chalas Woodstock, agradecendo ao Biel por ter feito o primeiro Eric Carr Day, dia 8 de junho de 24, aqui no Woodstock. Espero que tenha mais. Cara, a minha história com o Kiss, ela tem a história da história da banda, né? 40, 50 anos. Desde o início, eu acompanho o Kiss desde 74, quando eu comprei o primeiro álbum, logicamente pela capa, mas o que me chamou a atenção foi o produtor, que era o baixista do Dusty para mim na época, né, que tinha mais nome, lógico, que o Kiss, o Rich Wise. Isso me chamou muita atenção. Falei, bom, então deve ter coisa boa aí. E excelente, de lá para cá, virei fã da banda, curti muitos álbuns, fui em vários shows lá fora, aqui, aqui é tudo informal. Lá eu fui no Animalize Tour, em 84, né? Em 83, no ano antes do Woodstock, já tinha vendido ingresso para o primeiro show em São Paulo, no Morumbi. E quando saiu Creatures of the Night, no Brasil, eu não sei se o pessoal que está assistindo o vídeo lembra, eu gostei tanto do álbum, que eu pedi para a gravadora, mediante a compra que eu fiz, né?
que me mandassem 100 capas para mim poder decorar a loja. Então eu colei as capas no chão, no teto, a loja virou um cubo de Creatures of the Night. Então são várias histórias com a banda, tenho certeza que é uma banda que marcou a época. O Eric Carr, cara, ele é o God of Thunder, vamos dizer, você entendeu? Na minha opinião, ele é destruidor de bateria, um puta feeling. Não gosto de comparar bateristas, né? Eu respeito todo músico, né? Mas com certeza ele entrou na história do Kiss, na história do rock and roll, sempre será lembrado. E olha, Eric Carr, Second Day, aqui no Woodstock, de novo, hein? Vamos lá. Aí, vamos lá. God gave rock and roll to you, yeah. Cara, e aí foi a vez das bandas, né? Eu já tinha visto o show da Revenge, e assim, uma história muito bacana de como eu conheci o Fernando foi também através do Paulo, porque teve uma vez que eu fui no Manifesto, foi uma das únicas vezes que eu fui ver banda cover assim, e eu tava com uma namoradinha na época, e aí eu vim encontrar com ela lá, bom, vamos ver um cover de Kiss e tal, e era Killers que ia tocar, e pô, muito legal o show da Killers também e tudo mais, mas quando a gente entrou, tava tocando uns caras sem maquiagem. E, pô, o cara tava cantando um absurdo, assim. Cantando umas músicas, assim, dos anos 80. E eu fiquei maluco, assim. Falei, puta, que é isso, cara? Eu lembro que quase que eu acabei perdendo a namoradinha ali no dia. Porque, cara, eu fiquei tão assustado com a primeira banda que eu quase deixei de mão, assim, a menina, né? E depois, normal, fiquei... Aí é outra história. Mas... E isso morreu, tipo, não fui atrás na época também, não quis saber de nada. E um dia eu tava conversando com o Paulo, e eu falei, Paulo, porra, cara, você conhece todo mundo e tal. Teve uma banda que eu vi em 2013, 2014, 15, por ali, e expliquei toda a situação, e falou, cara, Fernando Moliterno. Falei, Fernando Moliterno, ele é... Aí ele mandou uma mensagem pro Fernando, o Fernando me mandou uma mensagem, pô, legal, tal, que você... Eu falei com o Paulo e tal, pô, super simpático, assim, super humilde também. E ele falou, cara, eu tô com um projeto novo, que é o Revenge of Kiss e tudo mais. Pô, a gente vai tocar no Woodstock. Isso antes, tá? Isso ano antes do Eric Carr Day. 2023, assim, no começo, metade. Eu falei, pô, legal, vou dar uma olhada, vou ver sim e tal. E fui no show. Os caras, porra, um amor, o Fernando, o Rafa, o André e o Paulinho, né, que é a Revenge. E eu fiquei, cara, encantado, assim, com a qualidade mesmo, né? E... Porque as bandas cover, e é bom dizer que a Revenge não é um cover, é um tributo, porque eles não se maqueiam, eles não se preocupam, eles querem fazer as versões da época do Revenge das músicas. Então tem muita coisa dos anos 80, tem muita coisa dos anos 70 tocada como se fosse o Bruce ali, o André toca demais, o Paulinho faz um Eric Carr fenomenal. E quando surgiu a oportunidade de fazer o Eric Carr Day, a primeira banda que eu pensei foi a Revenge. Falei com o Fê, falei, Fê, o que você acha? E ele topou na hora e foi um absurdo, assim, foi lindo. E foi o fechamento perfeito que a gente precisava ali pro evento. Bom, ter participado do evento do Eric Carr Day, cara, foi um privilégio muito grande, assim, cara, porque foi um evento bem organizado. Acho que para você deve ter sido bem desafiador, né? Porque não é fácil organizar um evento daquele lá. E o legal foi a interação entre as bandas, né? A Foxheads, liderado pelo Paulo Castro e Asbeck, né? Juntamente com o Lúcio e o Brunão. E os fãs também, né, cara? A galera, fãs de Kiss, fãs de Eric Carr, tudo. Todos amigos, todos conhecidos, assim, foi um dia muito legal, cara, muito legal mesmo, assim, pra gente, na parte da Revenge, acho que foi bem desafiador, porque são músicas bem difíceis de você executar, de tirar, tudo, então, da nossa parte teve muito empenho, muito ensaio, assim, sabe, mais o normal que a gente costuma ensaiar, assim. E, foi um dia muito legal. Parabéns e espero que tenha mais vezes esses eventos assim, né? Grande abraço a todos aí. Valeu. Fala pessoal, beleza?
Aqui quem tá falando é o Rafael, faz baixo e voz na banda Revenge of Kiss. E eu tô aqui para dar um pequeno depoimento do quanto foi incrível poder tocar no Eric Carr. Agradecer primeiramente ao Valci, né, pelo espaço que ele cedeu, da Woodstock Discos. Agradecer ao Biel pelo convite, foi incrível. Cara, experiência assim, não tem palavras para descrever como foi. Foi difícil até escolher o repertório, porque puta, é um repertório muito vasto e eu particularmente gosto muito, muito, muito da fase do Eric Carr. Conheci Kiss com a fase do Eric Carr. Eu lembro de ser pequeno e na época a gente ia em locadora e tinha o Animalize em fita. E eu lembro de ter alugado diversas vezes essa fita para assistir, porque não tinha acesso à internet na época, tinha pouca informação. E foi assim que eu acabei conhecendo o Kiss, sem cara pintada, com o Eric Carr. E, cara, amor à primeira vista. Aquela voz grave, incrível, cantando Young and Wasted ao vivo. Foi algo que pegou muito na época pra mim. E poder participar disso foi uma experiência incrível. Poder dividir o palco com a banda Foxheads. Nossa, não tenho o que falar. Foi um dia de juntar irmãos de Kiss, né? É uma grande família, né? É um grande exército. E eu não tenho palavras para descrever o quanto foi incrível. O processo da gente poder ir pro ensaio, da gente tirar as músicas, da gente desenvolver o repertório, a ordem que a gente ia fazer, foi tudo muito, muito, muito legal. Foi feito com muito amor, com muito carinho. E foi feito do fundo do coração. Eu espero que todo mundo que esteve presente no dia tenha gostado, tenha sentido um pouco do que a gente queria transmitir, que era celebrar a vida e a obra do Eric, né? E poder fazer isso foi algo que tocou muito a gente. Sou grato pela oportunidade, mais uma vez eu falo, né? Pelo Valci, pelo Biel, pela banda, claro. O Revenge of Kiss é uma banda que são irmãos de mães diferentes, né? A gente se conheceu na vida por causa de Kiss. Tivemos bandas já com alguns membros em tempos totalmente diferentes. E o acaso quis que a gente se juntasse e fizesse um som. E é o que a gente faz de uma forma muito especial, com muito amor, com muito carinho. E a gente espera do fundo do coração que vocês tenham gostado. Foi assim... Foi um dia que tiveram momentos que tive que segurar bastante a onda, porque é muito emocionante, né? A gente faz algo para um ídolo, a gente faz uma homenagem. E eu curti o show do Foxheads ali de baixo, e cantava e gritava, fã total. Mesmo sabendo que eu ia ter que subir depois e ia ter que cantar música, mas a emoção fala mais alto, o coração fala mais alto. E foi incrível poder fazer parte disso. Então, é isso aí, galera. E poder estar fazendo parte disso aqui também é muito incrível. Biel, mais uma vez, muito obrigado, cara. Você é um irmãozão. E o que você faz pelo rock e principalmente pelo Kiss é surreal, cara. É muito peso. Falar de pod Kiss é algo de muito peso. Beleza, gente? Beijo no coração de vocês e let's rock! Cara, eu queria que o Paulo participasse muito mais além do que ele já tinha feito na questão de me ajudar com a produção e me ajudar com a divulgação e tudo mais, né? Pô, o Paulo conhece o mundo inteiro, assim. Tem gente que é capaz de ser fã de Kiss e não conheceu o Mark St. John, mas conheceu o Paulo, entendeu? Então ele sempre me ajudou desde o começo, mas o Paulo, antes de tudo, ele é um músico, ele é um professor de música, ele é baixista, ele é guitarrista, ele é baterista, enfim. E eu precisava muito, queria muito assim que ele participasse, porque eu acho que ele ia agregar muito em fazer o que ele faz de melhor, né? Que é ser um músico. E eu falei pra ele, Paulo, eu quero você no palco, cara. Então tem que dar um jeito, vai ter que se virar. E todo o negócio do Can You Feel It, que a gente usou como o slogan do Eric Carr, eu não sei se isso inspirou ele, né? Porque eu sempre gostei muito do Rockology, né? E, pô, Eyes of Love, Can You Feel It, Somebody's Waiting, principalmente Can You Feel It foi uma música que eu sempre gostei, né?
E eu não sei se inspirado por isso, né? Eu nunca perguntei pra ele, mas ele falou, cara, eu vou fazer, eu vou pensar. Aí deu uns dias, ele me mandou uma mensagem, falou, vou tocar Rockology e Foxheads. Falei, cara, mentira, não, você tá de brincadeira comigo. Ele, não, vou fazer isso e tal, me explicou como é que ele ia fazer. E foi muito legal, assim, ele me mandava vídeos de ensaios, eu ficava maluco. Falei, caramba, cara, não acredito. Porque realmente isso não se vê muito, né? Se você colocar lá, pô, cover Eyes of Love, não aparecem muitos, assim. Então não é... seria uma coisa pra quem é fã de Eric Carr mesmo, entendeu? Não tinha como ser mais intenso e mais íntimo do Eric Carr do que tocar o Rockology. E, cara, foi muito legal, assim, e eu lembro que eles demoraram pra achar um vocalista, né, na época. E aí veio a surpresa, assim, enorme pra mim também, porque Podkiss eu já falei, né, ele é inspirado em 2 podcasts, assim, de forma principal, que é o Que Se Foda, né, o primeiro Crazy Metal Mind, né, que era mais recente ali, que eu ouvia muito, e o Que Se Foda. O Que Se Foda era um podcast de Kiss, de 2013, 2014 ali, onde tinha o Felipe Godoy, saudoso Felipe Godoy, que também era muito fã de Eric Carr. Então eu quero aproveitar também para dedicar esse documentário pro Felipe Godoy, que eu tenho certeza que tanto ele quanto o Eric estavam lá naquele momento, no Eric Carr Day. E eu tenho certeza que se ele estivesse entre nós, ele me ajudaria e aí seria muito melhor, porque o Felipe... ele era um cara muito melhor do que eu jamais fui, assim, pra falar de Kiss. E com uma humildade ímpar e tal. Eu nunca cheguei a conhecer ele pessoalmente, então... Mas a interação que a gente tinha por Facebook, assim, na época... Cara, ele era um cara de um coração tão bom, assim, que eu acho que... Provavelmente seja o fã de Kiss mais próximo da personalidade do Eric Carr que a gente teve, assim. E então, esse documentário e todo o Eric Carr Day também é dedicado ao Felipe Godoy. E tinha o Daniel Yazbek, que era o parceiro dele, que é um cara sensacional também, fã de Kiss pra caramba. E aí eu conheci a banda do Daniel, tal, virei super fã do Exótica e tudo mais, e sempre gostei muito dele. Lembro que quando a gente entrevistou ele no Podkiss, eu parecia uma menininha lá, de 12 anos, quando via os seus ídolos. E acabou que ele foi tocar, cara, ele foi cantar no Eric Carr Day, com a Foxheads, e eu fiquei maluco, assim, porque, cara, imagina o cara que você admirou, assim, por 10 anos, tá lá no seu evento fazendo por prazer também. Foi outra banda que não me cobrou R$1, ninguém me cobrou R$1 nesse evento. Eu tava preparado pra... e eu não ganhei dinheiro também, eu fiquei no 0-0, mas eu tava preparado pra ficar no prejuízo. E, pô, o cara que eu admirava, assim, de quando eu era adolescente, que era a minha referência pra informações de Kiss e tudo mais. Eu lembro que o primeiro episódio do Que Se Foda era o Psycho Circus, que é um álbum que eu amo, assim, inexplicavelmente. E eles falaram meio que mal, assim, eu fiquei puto, mas muito legal, assim. O que me ensinou também, o Que Se Foda, no Podkiss, a ser autêntico, independente do que as pessoas pensem. E então a Foxheads também foi a cereja do bolo que faltava, assim, entendeu? Foi uma coisa... Pô, Eric Carr Day, então vamos fazer Eric Carr. E aí foi espetacular. Chorei igual criança tocando Can You Feel It, mas aí quem conhece o Biel do Podkiss sabe que eu já não sou referência para muita coisa nesse sentido de se emocionar. Mas assim, muito do Podkiss, muito do Eric Carr Day, de tudo assim que eu esteja envolvido. Cara, o Paulo é uma alma, assim, ele é essencial. E aí o Lúcio também, o Bruno, o Tonhão, né, que é o Antônio, e o Daniel, que são o quinteto do Foxheads, foi uma coisa de outro mundo, assim, que eu não tenho nem palavras para descrever o quão emocionado eu fiquei de ver tudo isso acontecendo. Bom, Bruno Ramos, passando aqui para comentar sobre o Eric Carr e o Eric Carr Day. Vou começar pelo Eric Carr Day, que realmente foi um evento muito bacana. Gostei muito de estar lá, principalmente também de tocar as músicas da carreira solo do Eric, né? A gente adora aquelas músicas e elas praticamente nunca tinham sido tocadas por ninguém. Claro, teve o Bruce Kulick que tocou umas duas, eu acho, num cruzeiro com a banda dele, né? Porque ele participa também, efetivamente, mas pô, foi legal demais poder ver tanta gente legal celebrando o Dia da Raposa. É um evento único que teve no Brasil e que eu tenho certeza que vai ter, já tem a segunda edição marcada.
pro ano que vem. E, cara, foi muito legal. Um evento só de celebração ao Eric. A gente tocou, depois ficou curtindo com a galera. Teve a banda do Muliterno tocando também, que é excelente, muito boa. Só pedreirada da fase Eric Carr Kiss, né? Do Eric Carr no Kiss. Cara, é isso. O evento foi do caralho. E só tenho a agradecer o Biel aí por ter colocado a gente pra tocar. Então, quando o Biel ele veio com aquela ideia de fazer o Eric Carr Day, eu lembro que no começo eu fiquei meio sem entender, né? Eu não sabia o que ele tava querendo. Eu não sabia o que ele queria aprontar, na verdade. Eu não sabia se ia ser um dia dedicado ao Eric ouvindo música do Eric Carr. Eu não sabia se ia ter banda, quais bandas iam tocar, ou qual banda ia tocar. E ele perguntou, o que você acha de fazer, tal. Eu, como sempre, tudo que é relacionado a Kiss, eu sempre vou tentar apoiar, de alguma forma. E ele chegou e falou, cara, eu quero que você esteja envolvido de alguma forma no projeto. Só que lembrando que o projeto todo foi dele. Tudo foi feito por ele. Eu posso ter dado talvez alguma opinião. Muita coisa que o Biel fez, ele sempre perguntou pra mim, por exemplo, pra fazer uma foto, um banner, ele falava, pô, o que você tá achando disso? Eu falava, pô, legal, faz isso aqui dessa cor. Ele me apresentava às vezes 3 provas, 4 provas, e eu falava, essa daqui ficou legal. E nessa brincadeira ele falou, pô, eu queria que você tocasse. A gente vai escolher a banda pra tocar, tal, as bandas, né? Eu queria que você tocasse de alguma forma. E eu cheguei, só que eu falei, eu não tinha uma banda pra tocar. E daí eu fiquei pensando, eu falei, puto, o Biel me arrumou uma coisa pra agora ficar, né? Tem que mexer o neurônio aqui. E eu acabei chamando o Bruno, são amigos meus, o Bruno já era do Rock Soldier, já conheço ele mais de, pelo menos quase 30 anos. O Lúcio também, que tocou comigo na Marra Banda, e o Antônio, que é o batera. E também brotherzaço meu, também de muitos anos. E a gente estava sem vocalista. Eu escolhi uma galera boa para fazer o instrumental, mas não tinha ninguém para cantar. E o vocal do Eric Carr é muito difícil, ele é muito alto. Ele engana, porque a voz dele é grave, mas ele consegue chegar em notas agudas. E daí eu fui recorrer ao maestro Daniel Yazbek, que é um puta de um músico, um puta de um brother meu. E ele na hora ele topou. Foi engraçado porque o Daniel é um guitarrista, né? A natureza dele é tocar guitarra. Talvez cantar também, mas o negócio dele é guitarra. Ele falou, pô, vai ser a primeira vez que eu vou ser o vocalista. Tocar meu instrumento vai ser só o microfone. Porque já tinha eu no baixo, o Lúcio e o Bruno na guitarra. Não tinha muito o que ele fazer. E as músicas não precisavam de tanta camadas de guitarra, né? E daí chegou e resolveu fazer tocar músicas do Foxheads, do Rockheads e do Rockology. A gente escolheu algumas músicas, a gente fez um set pequeno, a gente não tinha nem muito tempo para ensaiar. Então a gente resolveu pegar 4 músicas, a gente foi lá e fez. E foi um dia, esse dia aí pra mim eu acho que foi um dia ímpar, assim, na história de fã de Kiss aqui no Brasil. O pessoal vai entender, foram raras as vezes, se é que teve alguma, mas eu vou deixar meio que uma margem assim, para dizer que foram raras as vezes que teve algum evento que, tipo assim, sem se preocupar, 100% sem se preocupar com grana. Você entendeu? Porque o Biel, eu lembro que eu cheguei e falei pra ele, da onde você vai tirar essa grana para investir nesse negócio todo? E ele falou, cara, não sei, eu vou curtir. Vai ser um negócio de fã para fã, entendeu? Então você vê que o cara ele não estava muito interessado em retorno financeiro. Isso é muito difícil, entendeu? E eu estive no Eric Carr Day, lá no Woodstock, e foi um evento sensacional. Eu acho que o Eric Carr é um cara que tem que ser sempre lembrado, né? Ele mudou o som do Kiss e influenciou um monte de bateristas por aí, eu inclusive. E eu acho que o Eric Carr Day foi um evento sensacional que
conseguiu trazer um pouco do reconhecimento que o Eric Carr merece. Eu acho que o Eric Carr acaba sendo um pouco subestimado, às vezes um pouco esquecido na carreira do Kiss, porque a fase sem maquiagem, que foi a fase onde ele mais tocou, não é muito considerada pelo Kiss, né? Então a gente acaba ouvindo o que o Eric Carr tocou na carreira do Kiss, da fase Creatures, Animalize e Lick It Up, com os hits, né, que ficaram no setlist do Kiss. Mas o Eric Carr é bem mais que isso. Então eu acho que esse evento conseguiu trazer, com as bandas animais que estavam lá, com toda a galera que participou, com o tributo ao Wicked Lester, com o tributo ao Eric Carr, conseguiu trazer um pouco daquilo que o Eric Carr representa para todos nós, fãs do Kiss e do Eric Carr, onde eu me incluo. Eu espero que seja um evento que se repita mais vezes e eu vou estar sempre por lá. Grande abraço. Beleza? Fala, Castor. Opa, beleza? Queria saber aí de você, como é que foi o evento, o que você achou. Nosso saudoso Eric Carr. Conta um pouco aí da sua relação com o Kiss e tal. Cara, por incrível que pareça, o Eric Carr foi o que mais me chamou a atenção quando eu conheci o Kiss. Mais que o Gene Simmons até. Legal. Porque eu pirei na matéria do Critics of the Night, foi o primeiro álbum que eu tive na minha vida, eu tinha 8 anos de idade. Animal. Eu vi, primeiro eu vi I Love It Loud. E eu lembro que naquele mesmo ano, agora, tinha 8 anos de idade, eu pedi Dia das Crianças, né? O disco Critics of the Night, e mudou minha vida até hoje, né? Legal. E por causa do Eric Carr, que eu, som de batera, eu queria ser baterista, mas morava em apartamento, né? Não podia ter bateria. Aí hoje eu sou baixista por causa do Steve Harris do Iron Maiden, né? Animal. Mas o Kiss foi que me pôs na vida do rock, do metal, a vontade de ter uma banda, né? Legal. E hoje o evento foi demais, cara. Tá aqui na Woodstock também, né? O nosso o point, né? Do heavy metal de São Paulo, do Brasil, né? Vamos dizer. E vários amigos que eu não via há vários anos aqui, hoje nos trombamos aqui, o Valcir, grande Valcir também. Então valeu a pena o evento, pena, então. Cara, as bandas fizeram um puta tributo aí, a fase Eric Carr do Kiss, né, cara? O cara até música do carreira solo dele que lançou, né, cara? Apology, né? Isso. Foi demais aqui, cara. Hoje eu vou continuar aí na festa aí. E o Eric Carr sempre, batera metal, pegada 2 bumbo. Nossa, adoro ele muito, assim, Eric Carr, rest in peace. Animal, é isso aí. Eu fiquei sabendo do Eric Carr Day no começo de 2024, mais precisamente no início de abril desse ano. E me lembro de ficar muito empolgado por conta desse evento rolar na Woodstock. E isso me remete a 1989, que é uma época que eu me recordo muito bem, que tinha o pessoal ali só falando sobre rock, sobre Kiss, trocando materiais. Então, para mim, isso foi muito legal. E a editora Belas Letras também estava trazendo para o Brasil o livro do Eric Carr, né? Escrito pelo Greg Prato, aliás, um excelente livro. E ia ser o lançamento desse livro. E foi legal saber também que a gente ia ter uma versão nacional. Né? Finalmente uma versão nacional. E foi disponibilizado na versão brochura e em capa dura. Né? E a versão nacional ela veio com inúmeros brindes. E foi muito legal. E também o interessante nesse livro é o fato da capa. Né? Nos remeter a uma época muito legal do Kiss, né? Com o Eric Carr, que é o Critics of the Night. Então foi muito legal também esse lançamento na Woodstock. Mas assim, eu também tinha certeza que chegando no evento eu ia me deparar com vários fãs die hard, pessoal da primeira leva, ou pessoal que, assim como eu, começou a curtir o Kiss em 1983. E é isso que eu me identifico. E chegando lá, eu posso garantir para vocês que tinha muita gente com essa marca, vamos dizer assim. Mas o mais legal para mim, cara, foi encontrar já de cara ali o Daniel Yazbek, que é o vocalista do The Foxheads na ocasião, né? E, para quem não sabe, o Daniel Yazbek foi vocalista do Exótica, né? Há alguns anos atrás. E, a exemplo do Kiss, é uma banda que eu gosto muito, coleciono tudo, né? E ainda em abril também, o Biel me disse que iam ser disponibilizados 50 pôsteres exclusivos do evento. Cara, eu fiquei louco, né, meu?
E o Biel, conversando com ele, ele falou para mim, olha, Marcelo, é o seguinte, como você é colecionador, eu vou te dar o meu pôster, que é o número 2, que é o número baixo. Porque o número 1, né, tava com o Paulão, filho da puta, pegou o número 1. Mas beleza, cara, eu fiquei com o número 2, né, o meu era para ser o 42º, né, na lista ali dos 50. Daí ele trocou comigo, fiquei muito feliz, né. E, logicamente, eu tinha que pegar o sabisco do pessoal envolvido, né, nesse evento. Do Valcir, da Woodstock, que cedeu, né, o local para esse evento. O Biel, do Podkiss, né, totalmente envolvido no esquema. O Fernando, do Revenge. E, logicamente, o Paulão, né, o Paulo Castro, que é um cara das antigas também, né, e que foi muito bom ter encontrado com ele no evento. E eu espero que agora, em 2025, a gente possa ter um evento desse porte, né, quem sabe até um Eric Carr Day 2, mas tenho certeza que vai ser muito gratificante. Fredão, primeiro você fala pra gente o que o Eric Carr significa na sua vida aí. Eric Carr, puta baterista, comecei a curtir Kiss, Eric Carr na bateria, era fenomenal, pena que foi embora tão cedo, nosso saudoso Raposa, E hoje o evento foi histórico, encontrando amigos, amizade, sonzeira rolando, muito lado B, banda fantástica, bandas, né? Pena que eu cheguei um pouco atrasado, mas foi histórico e que viam outros, né? É isso aí. É isso aí. Você acha que ele teria gostado? Hã? Ele teria gostado lá em cima? Porra, tá lá fazendo festa. Tá mais aqui no Brasil, né, cara? É isso. Quem foi pra caralho. Beleza. Eric, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Sobre o Eric Carr Day, que aconteceu na Woodstock, em São Paulo, eu acho que foi um evento fabuloso, eu tive a oportunidade de comparecer e celebrar a vida do Eric Carr é importante, né? Porque ele foi um músico grandioso que deixou um legado enorme, importante, com discos fabulosos, com construções de frases de bateria ali que são incríveis. É um cara que tudo que a gente ouve falar dele ou lê a respeito dele sempre são histórias de humildade, de uma pessoa decente, um cara que nunca teve nenhum problema com fã, pelo contrário, sempre atencioso, sempre gentil, né? Então, eu acho que celebrar a história do Eric Carr é muito importante, ainda mais porque eu tenho a impressão de que a banda, o Kiss, acabou meio que deixando de lado essa história depois da morte dele, né? Então, os fãs cobrem esse papel celebrando essa história incrível desse cara, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o Eric Carr Day é que foi um momento de reencontro de amigos, né? Eu pude encontrar amigos que eu não via há 10 anos, pude encontrar amigos que estão aí comigo no dia a dia até hoje, encontrar gente que eu só tinha conhecimento virtualmente. Então foi um grande encontro assim, né? De celebração da música, né? Do Kiss e sobretudo do Eric Carr. Foi muito bom. O Reinaldo e o Eric, estamos no evento aqui do Eric Carr aqui, né? Gabriel aí que fez esse evento aí do Eric Carr, cara, tava faltando essa homenagem pro Eric Carr, os maiores bateras aí, né, do Kiss. E aí meu filho aqui, pô, me chama Eric por conta do Eric Carr. Né? E quantos aqui chama Eric por causa do Eric Carr? Pô, mano, e quem mais? Escuto o Kiss, cara, desde quando eu era bebê, assim, desse tamanho, mano. E aí, meu pai colocava o DVD do Prince Nice no Budokan, do Japão, cara. Isso daqui... Pra questão dos sons, né? Cara, esse daqui era o enfeite de porta de maternidade quando o Eric nasceu. Que ano foi? Você vê, foi em 2005. Nasceu, eu coloquei lá na porta, eu queria que ele fosse baterista, mas virou guitarrista. O Ben toca guitarra desde os 8 anos, mas, cara, toca bem pra caramba, tá? O guitarrista aí virtuoso, tá andando uma boa. Mas, cara, ele comprou uma bateria de brinquedo pra mim e ele colocava um DVD do Budokan no Japão de 1900, não vou lembrar o ano. Mas, meu, eu ficava lá menorzinho assim, tocando a bateria, vendo o Eric Carr fazendo aquele solo, com aquela bateria gigante, com aquela parte eletrônica lá, e eu ficava só imitando ele, meu. Ele foi o baterista da minha infância. Cresceu bem na Animalize. Show. Como é que tá sendo pra vocês hoje aí o Eric Carr Day? Cara, não tem palavras não,
Nossa, fora de série. Fora de série. Cara que marcou minha infância, meu. Ver pessoas tão sensacionais. Cara, eu tenho 53 anos. Curto o Kiss desde 83, quando veio pra cá e tal. O Eric, quando nasceu também, ó, 2005. Tá com 18 anos. Chamou Eric Carr. Essa homenagem aqui, cara, hoje é um dia histórico pra ele, pra gente. Porque, meu, o nome que eu dei pra ele é em homenagem ao Eric Carr, quase matéria do Kiss. Na época, eu queria um nome, cara, do Eric Carr. Então, essa homenagem aqui, o evento hoje tá demais, parabéns. Espero que seja a primeira de várias do Gabriel. E que sempre vai ser a banda do meu coração, a minha banda favorita. O Eric Carr, meu, é o melhor baterista que ele já viu na história. Show. E pessoal, segue lá o podcast lá, que, meu, da hora. Segue um abração lá pra Loreta também. Que sempre tá aí junto com vocês aí também. É isso aí. E, meu, Eric Carr é eterno. É a loucura que fala, né? Porque um evento que brotou assim do nada, hoje em dia é muita loucura. Mas tem loucura que é super viável, né? Olha aí, quanta gente não deve ter falado pro Medina que ele era um doido. E olha aí, ele com uma das marcas mais prósperas de festival que existem no mundo. Então acho que tem umas loucuras que são muito do bem e que precisam muito acontecer. São loucuras como essa, umas iniciativas como essa, assim, que precisam muito e muito e muito acontecer. Eu vi o embriãozinho do Eric Carr Day, achei muito legal poder assistir a tudo isso. Eu nunca vi nada ser feito com tanto carinho, com tanto carinho mesmo, e com tanta dedicação. Sabe, eu vi o... Cara, eu vi o Biel sem dormir quase, desesperado porque tava chegando perto. Ansioso pra ver que ia dar certo. E era livro chegando pra ele entregar no dia. E era gente que tava vindo de longe. Nossa, era uma confusão. E tudo isso tinha que dar certo. E era a banda que ia tocar, e era a outra banda que ia ter que desmontar o palco pra poder... Oh! Gente, que loucura! Olha, admirável tudo isso. E eu não sei se eu teria tido a paciência e o foco pra fazer tudo isso. O Biel teve muito foco. E foi muito bacana ver tudo isso. E as pessoas curtindo. E as pessoas, sabe, comentando sobre e dizendo pra outras pessoas que às vezes não estavam no país, falando, pô, olha só o que você tá perdendo. Olha só como foi legal. Olha só como tá sendo legal. Você queria estar aqui, mas que pena que não deu. E tantas outras brincadeiras que são impronunciáveis até. Mas sabe, é isso, tomara que tenha todo ano. Acho que não só o Eric Carr, mas como o que ele representa, merece muito e muito e muito ser lembrado e ser comemorado, porque ele não deixou nada de negativo pro fã. Ele é um dos poucos artistas que não demonstraram coisas negativas, atitudes negativas com o fã. Você pode dizer que talvez ele não tenha tido tempo para isso? Eu acho pouco provável. Acho pouco provável. Se você leu a biografia dele, você vai entender que é pouco provável que em muito tempo ele tivesse destratado ou dado alguma mancada com alguém. E não porque ele era perfeito, ou porque ele era santo. Não, nada disso. Mas conhecendo o Kiss do jeito que cada fã conhece, sabe muito bem que não dá pra ser 100% legal o tempo todo e coisa desse tipo. Mas o tempo que ele passou com os fãs aqui na Terra foi muito legal. Então, acho que o que ele deixou precisa ser comemorado e precisa ser lembrado, e que isso aconteça sempre. Então, que o Eric Carr Day volte no ano que vem, ou volte no fim desse ano, ou volte todo mês, ou volte quando ele quiser, mas que volte. E foi um dia maravilhoso, e foi mais legal foi encontrar amigos também.
O Valcir abriu as portas da Woodstock, que não tinha outro lugar melhor para fazer, sendo que a Woodstock é o centro de São Paulo, na boca do metrô, entendeu? Então favorecia quem vinha de outras cidades. Teve gente que veio de Minas, teve gente que veio do Rio, teve gente que veio não sei da onde, veio de todo lugar. E a gente conseguiu encontrar pessoas assim que a gente não sabia nem quem era. A gente nunca tinha dado um abraço, mas a gente era amigo de Facebook, de rede social. Então, pra mim, o mais legal foi essa confraternização toda que teve lá. E a festa em si, assim, puta, eu acompanho o Kiss, assim, as festas de Kiss, vamos falar, vai, há muitos anos. Eu raras às vezes eu vi, tipo, eu diria 100% de aprovação, entendeu? Eu não vi ninguém chegar e falar, ah, eu não curti isso, ah, eu não curti aquilo. Todo mundo curtiu, todo mundo saiu feliz, sabe? Eu já dei uma ideia pro Biel, sei que ele ficou meio... Mas eu falei, vamos tentar fazer todo ano isso, você entendeu? Nem que seja, se não der pra fazer com banda, se não der pra fazer com material todo, com pôster, com... sei lá, o que der pra fazer, a gente pelo menos se reunir, juntar um dia, que mesmo que seja cada um na sua cidade. Ah, eu não posso ir pra São Paulo pro evento. Mas, cara, junta uns amigos aí na sua cidade, bota um disco do Eric Carr, com a bateria do Eric Carr, e ouve, e comemora com os amigos, toma uma cerveja, pega um violão e toca, você entendeu? A gente consegue fazer, às vezes, um encontro, quem sabe isso aí se expande de São Paulo pra, sei lá, daqui da cidade pro estado, do estado pro país, do país pra América do Sul, você entendeu? E quem sabe, às vezes, até pelo mundo, o dia do Eric Carr. Existe do Iron Maiden isso, existe o dia do... Puta, tem várias bandas que os fãs se reúnem, às vezes, num dia do ano e fazem aquele famoso Iron Maiden Day. Vai ter o Eric Carr Day. Entendeu? Quem sabe? É isso. O Biel me contatou sobre a ideia que ele estava tendo de fazer o Eric Carr Day. Isso para mim foi incrivelmente uma bênção, se assim pode dizer. Porque... como eu disse anteriormente, o meu repertório preferido do Kiss é do The Elder até o Revenge, e como fã, e até como músico também. Não é à toa que a gente tem a Revenge of Kiss, né, que é uma banda tributo ao Kiss, a gente não toca mascarado, e é uma coisa, assim, quando ele falou, na hora eu topei, na hora eu falei com os caras, com o Rafael, com o André, com o Paulinho, na hora, assim, todo mundo topou, né? E aí nós fizemos uma coisa que pouco se vê, né? A gente começou o show do The Elder e terminou no Hot in the Shade, né? Tocamos algumas músicas que a gente tirou pro dia, que a gente não tinha tocado nunca, nem em ensaio, nem em show, nem em banda nenhuma, tipo Little Caesar. Abrimos o show com The Oath, e assim, né, já tocávamos The Oath antes, enfim, que é uma música que é sensacional, né, sou até suspeito de falar do The Elder. Tocamos A World Without Heroes, tocamos Nowhere to Run, I'm a Legend Tonight, Creatures of the Night, Saint Sinner, Danger, I Love Too Loud, Still Love You, A War Machine, Lick It Up, Young and Wasted, A House Breaking Loose, Fits Like a Glove, Trees in the Night, Tears Are Falling, por aí vai, a gente tocou muita coisa. E no final nós fizemos a Black Diamond, e fechamos, lógico, com a Rock and Roll Night, né? Que sempre foi uma celebração pro Kiss em todos os shows. E lógico, todo mundo pirou. Foi muito legal fazer esse Eric Carr Day na Woodstock, que é um lugar icônico para a cena do rock em São Paulo. Eu frequento lá desde 86, 87, sei lá. Enfim, faz tempo que o Valcir me aguenta. E tocar lá na Woodstock, o Eric Carr Day, que foi onde eu comprei o primeiro VHS com o Eric Carr tocando. Enfim,
foi tipo, eu peguei lá o Asylum quando foi lançado, o Crazy Nights quando foi lançado, o Smashes, o Hot in the Shade, Revenge, tudo era Woodstock, né? A gente batia cartão lá praticamente todo sábado, era louco. E aí o Valcir também abraçou a ideia com o Biel, o Paulo Castro ajudou o Biel no desenho inicial, aí depois ele me inseriu. E foi assim, foi extremamente prazeroso. E aí o Paulinho, que toca num Kiss cover caracterizado, mascarado, né, a Danger, ele toca como Eric Carr, caracterizado como Eric Carr. E aí eu tive a ideia com o Paulinho, a gente conversou, assim, falei, o que você acha de você tocar mascarado e a gente tocar como a gente está acostumado? E a gente tipo afasta os microfones, deixa você mais em foco, porque você é o personagem principal desse dia. Ele gentilmente adorou a ideia, falou, putz, que legal, não sei o quê. Foi uma aventura. Foi muito legal ver a cara das crianças e a cara do pessoal quando ele entra no palco e mascarado, caracterizado e tudo mais. Então a gente vai continuar agora, mas acho que falta alguém aqui. Falta... Bom, acho que a gente vai ter que chamar, né? Então, 1, 2, 3, Eric Carr, todo mundo? 1, 2, 3! Eric Carr! Mais um! Eric Carr! Eric Carr! Eric Carr! Eric Carr! Eric Carr! Até tiveram tiradas de foto assim, que com o banner que estava no fundo, que era uma foto do Eric Carr na época do The Elder, inclusive, o cabelo mais curto, tava muito parecido assim, olhando um atrás do outro, assim, sabe? O banner no fundo, o Paulinho tocando, foi muito, muito legal, foi muito legal, foi uma coisa, pra gente foi um divisor de água, assim, sabe? Saímos de lá de alma lavada, foi uma coisa assim, uau, não tem o que falar. E assim, eu já falei isso pro Biel, e falei pra ele, ó, se você fizer mais 20 Eric Carr Day e eu tiver na ativa, e se quiser eu faço, né, eu toco lá, a gente faz qualquer coisa, inclusive. E fazer o Eric Carr Day foi uma puta de uma honra, um puta de um prazer, porque eu representei o que eu mais ouvia. O que eu mais gostava e o que me fez gostar totalmente, 100% de Kiss. Depois o Eric Singer fez também a parte, eu acho que ele fez maravilhosamente bem. Então, essa é a grande fase de ouro para mim do Kiss, da entrada do Eric Carr até Revenge, até Carnival, na verdade, que eu acho Carnival do caralho também. Então é a época que eu mais gosto, sonoridade maravilhosa e tudo isso cabe muito ao Eric Carr, né? Ele ajudou muito, ele e o Bruce Kulick acho que foram essenciais nisso. E esse dia foi do caralho, tivemos a ideia de fazer maquiado, né? Como eu tenho a banda que eu faço Eric Carr maquiado, eu fiz naquele dia e não poderia ter sido diferente, foi maravilhoso. E foi uma emoção diferente, né? Na Woodstock, onde eu ia lá pegar o Crazy Nights, Animalize, o caramba, tá tocando lá com o Valcir, o caramba, e falando do Eric Carr, cantando música do Eric Carr, tocando tudo do Eric Carr, foi do caralho. Eu me maqueio direto faz anos, e aquele dia eu tremi pra maquiar, pra fazer o contorno lá, eu tremia. Foi uma emoção, foi legal pra caralho. Isso vai ficar na memória o resto da vida. Então, saudoso, grande Eric Carr, que continue, né? Continue o legado do cara. E é o que me definiu em Kiss, Eric Carr. E depois, como eu falei, Singer também inquestionável, né? O cara fez o papel dele extremamente bem. Mas Eric Carr tá na alma, né? Tá na alma. Foi um dia do caralho. Todo mundo que tava lá curtia Eric Carr, ouvia Eric Carr e lembrou do cara com certeza.
com o maior carinho, com a maior admiração. Foi sensacional aquele dia, jamais vamos esquecer. E que venham outros. Um abraço, Kizarme. Até mais. Bom, em resumo, foi um dia tão especial assim que para quem tava lá vai guardar, acho que essa lembrança pro resto da vida. E quem não tava vai poder, graças a essa iniciativa do Podquiz, do Biel, acompanhar esse documentário, entendeu? E vai ver um pouco se tentar sentir um pouco da bagunça toda que foi, da emoção toda que foi de fazer o negócio acontecer. Eu lembro de olhar pro Biel assim no final do dia e falar, e aí, cara, deu certo? Porque ele tava muito nervoso, o Biel. E deu certo, cara. O que você achou? Ele olhou pra minha cara e falou, velho, foi animal, entendeu? Então, com esse documentário aí, eu espero que quem não pôde ter a oportunidade de estar lá, aí consiga pegar um pouquinho da magia que foi a coisa toda. É isso aí. Então, a gente se vê, quem sabe, na próxima. Beijo! Falou! Cara, é foda, né? Porque foi um evento que nasceu do nada, nasceu de uma ideia maluca e teve a sorte de encontrar muita gente boa no caminho para poder funcionar. Essa que é a verdade. Cara, eu só tenho a agradecer todo mundo que ajudou, né? Todo mundo que foi essencial. Porra, a minha família também comprou a ideia. A minha família basicamente é 90% pagodeiro, assim, e tava todo mundo lá no dia. E isso foi uma coisa que marca muito, assim, né? Porque vai além do amor pela música em si, né? Você ter gente pra te apoiar em todos os momentos, assim, isso faz toda a diferença. E, pô, os amigos que eu fiz lá, pessoalmente, eu vi gente emocionada falando comigo que, pô, eu tava brigado com esse cara, ou eu não falava direito com esse cara. E aí, no Eric Carday a gente se acertou, a gente nem lembrava porque que tinha discutido. E, pô, eu não via aquele cara há 10 anos, há 15 anos, e aí hoje eu encontrei. E então acho que no fim das contas foi uma missão cumprida, né? O Eric Carday começou como uma homenagem pro Eric Carr e acabou virando muito mais, né? Virou um sinônimo de reconciliação, virou um sinônimo de reencontro, virou um sinônimo de novos encontros, né? E foi um evento que eu acho que o Eric Carr gostaria de ter estado, principalmente, assim. E isso me deixa muito feliz. Eu acho que lá de onde ele tá, ele viu, e ele ficou muito orgulhoso do que a gente fez. Então acho que isso vale mais do que qualquer coisa. E quem sabe, se não tem mais pra frente aí nos próximos anos, né? O Paulo sempre fala pra mim que a gente tinha que ter um Eric Carday por ano, e quem tivesse nas suas cidades ajudasse a fazer o Eric Carday de lá. E eu acho isso muito, muito legal. Porque eu acho que isso é o Eric Carr. O Eric Carr é união, o Eric Carr é humildade, o Eric Carr é você poder ser amigo da pessoa, independente de qualquer coisa, você entregar o seu melhor para a pessoa, sem pedir nada em troca. Então, eu acho que esse é o espírito que a gente quis passar no fim das contas, né? Eu acho que é o que eu sempre falo, né? O Eric Carr, ele nunca vai morrer enquanto ele estiver vivo no coração das pessoas. E ele sempre esteve vivo no coração dessas pessoas, né? E a gente ajudou a aumentar um pouco essa tocha, né? Essa chama. Mas o Eric vai viver para sempre, e a gente espera que a gente possa continuar lembrando as pessoas do quão vivo ele continua.